Um pouquinho de leite em pó na fruta pode? Fica bom, né? Mas pode comer leite em pó se eu tô querendo emagrecer? Você aí, tá querendo emagrecer e teve essa dúvida já sobre leite em pó? Será que ele ajuda? Será que ele atrapalha? Seja bem-vinda aqui ao Nutrir Descomplicando. Eu sou a Gladys, sou nutricionista e aqui eu ensino você o caminho que leva você a conquistar um emagrecimento de mais de 10 quilos e se manter no controle do seu peso e das vontades de comer sem sofrimento. Então fica por aqui, porque o nosso tema de hoje é leite em pó. Será que ele ajuda? Será que ele atrapalha? Escreve aqui para mim nos comentários se você tem o hábito de consumir o leite em pó, se você acha que ele influencia você de alguma forma no ganho de peso, na perda de peso, se te ajuda, se te atrapalha, conta aqui pra mim que eu vou adorar saber. Sabe por quê? Porque muitas mulheres estão me contando no consultório e no programa de emagrecimento também que estão usando leite em pó no seu dia a dia, mas elas têm essa dúvida. E me perguntam, Nutri, posso colocar na fruta? Posso colocar na panqueca? Posso colocar em receitas fit que elas acabam pesquisando por aí na internet? Mas o quanto isso vai ajudar ou vai atrapalhar, eu vou esclarecer aqui com você hoje nessa nossa conversa. Mas a primeira coisa que eu preciso falar é: você sabe de onde vem o leite em pó? Você sabe como ele é produzido? E tem um que é utilizado, né, mais especificamente, que é mais famosão. Eu não vou ficar falando as marcas aqui, mas começa com a letra M, termina com a letra O, tem a lata amarelinha e é muito famoso, muito conhecido e tem sido utilizado de uma forma muito grande em receitas, em tortas, em bolos, em panquecas, enfim. Como que é produzido o leite em pó? É importante você saber disso para depois conseguir entender se ele ajuda, se ele atrapalha no emagrecimento e por quê. O leite em pó, gente, nada mais é do que o leite lá da vaca que passou pela indústria e lá na indústria foi retirada a umidade desse leite da vaca, foi retirada a água, toda a umidade que tem ali. Então passa por um processo de desidratação até que sobrem apenas as partes sólidas, as proteínas, os açúcares do leite. Gladys, então o leite em pó tem lactose? Pois é, leite em pó sim, vai ter lactose, a não ser que seja um leite especial zero lactose, da mesma forma como a caixinha vai ter também. Só que esse leite em pó, vocês já devem, quem usa, quem faz uso, deve ter percebido que ele não dura muito tempo assim lá na latinha depois de aberta, né? Então, até 7, 10 dias depois de abrir a latinha, esse leite ele precisa ser consumido, assim como o leite da embalagem dura menos dias, dura 3, no máximo 4 dias. Mas o leite em pó, ele dura um pouquinho mais do que o leite líquido, porque a água, ela faz esse papel também, né? Quando a gente retira a água, a gente vai fazer com que aquele alimento ele dure mais tempo, porque, enfim, os micro-organismos não vão conseguir se desenvolver tão rapidamente. Mas o que eu quero trazer com tudo isso? É que quando a gente está usando um leite em pó, a gente está usando um alimento com uma concentração maior dos seus nutrientes, ou seja, o leite em pó ele vai ter uma concentração maior de calorias. Então, o que vai acontecer? Dependendo da forma como a gente vai usar esse leite em pó, como a gente vai diluir ele, onde a gente vai acrescentando ele no nosso dia a dia, quantas vezes a gente vai usando ele no nosso dia a dia, a gente vai estar trazendo para dentro da alimentação muitas calorias, bastante calorias, porque a concentração ali, ela é maior de calorias. Imaginem que 1 litro de leite vai ser retirada toda a água, só sai a água, mas o restante fica tudo aqui. Então, para fazer uma lata, precisa vários litros de leite, tá? Para fazer uma lata de leite em pó. Então, não é a mesma coisa que a gente tomar o leite líquido, porque a tendência vai ser a gente diluir uma quantidade mais densa, mais concentrada daquele pozinho ali na água, ou é muito fácil de usar, por exemplo, em cima da fruta, 2 colheradas de sopa ao invés de uma ou meia, enfim. Mas a questão não é nem essa. A gente já vai chegar lá na questão primordial sobre o uso do leite em pó. E antes disso, eu quero que vocês pensem comigo sobre de onde veio essa história do leite em pó. Por que é que isso se tornou uma febre? Por que é que a maioria das pessoas está usando se ele tem mais calorias
ele também tem lactose, ele também vai ter mais aditivos até que o leite lá da caixinha que a gente usa. Bom, o leite em pó ele vem desse mundo fitness que eu falo tanto, das pessoas que treinam, das pessoas que fazem academia, fazem dietas calculadas, aquela coisa mais restritiva. Por quê? Porque como o leite em pó ele oferece mais calorias, e essas pessoas que treinam desse jeito, que buscam lá um físico mais definido, mais musculoso, elas precisam consumir mais calorias para dar conta dessa rotina de vida delas, desse ganho de massa muscular. Então o leite em pó acaba sendo uma opção muito prática, muito fácil e que vai conseguir trazer essas calorias para dentro da alimentação de uma forma muito simples, inclusive barata. Então ela dura mais tempo, isso também acaba sendo uma vantagem. É doce, mas não é excessivamente doce, então vai se encaixar muito bem na rotina de quem precisa ganhar peso. Mulher, presta muita atenção nisso que eu tô falando. Se encaixa muito bem quando precisa ganhar peso, lá na infância, quando a criança não está ganhando peso, o que, que o médico faz, o nutricionista, enfim, profissional qualificado? Toma leite em pó, e aí aumenta lá a concentração do leite em pó que vai usar para a criança ela ganhar peso. Então tá, partindo disso, vamos seguir aqui para entender se leite em pó vai ajudar você a emagrecer mais de 10 quilos e ainda, se isso ajuda você a se manter no controle das suas vontades de comer, porque sim, vai ter influência nisso também. Então, o leite em pó, ele vai ajudar ou ele vai atrapalhar o emagrecimento? No emagrecimento, mulher, a gente precisa pensar num todo, tá? E nunca em um alimento sozinho. Não vai ser nem só o leite em pó, nem só o leite de caixinha, nem só aquele açaí que você toma lá de vez em quando, ou aquela pizza que lá de vez em quando você come, ou aquela cervejinha do final de semana. Não vai ser só uma dessas coisas ou outra de vez em quando, de forma isolada, que vai fazer você ganhar peso. Mas todo um contexto onde vai ter todas essas coisas em quantidades acima daquelas que você precisa, numa frequência acima daquela que é ideal para você conseguir o seu emagrecimento de mais de 10 quilos ou se manter no controle do peso que você já emagreceu. Então, se a gente for pensar só em calorias, por exemplo, e esse leite em pó que a gente está falando aqui, que você usa no seu dia a dia, ele estiver dentro da quantidade de calorias que você precisa consumir no seu dia, ele não vai te engordar. Se o leite em pó que você consome não está aumentando as calorias totais do seu dia, ele não vai te engordar. Se esse leite em pó está sendo um extra, ele está sendo um a mais, além das calorias que você já consome, e aí isso vai acontecer com qualquer alimento, não só como leite em pó, você também vai engordar. Mas isso, que fique bem claro, se a gente olhar só do ponto de vista das calorias, mas emagrecimento não é e nunca vai ser a gente pensar só em calorias, muito pelo contrário, porque quem comanda o nosso peso, o quanto a gente vai emagrecer, o quanto a gente vai engordar, a velocidade que isso vai acontecer é o nosso cérebro. Sim, a parte física do nosso cérebro, a partir da liberação de hormônios e muitas outras coisas, mas a nossa mente, as informações que a gente tem, a forma que a gente pensa, também vão exercer uma influência muito grande e muito maior, inclusive, do que as calorias do leite em pó ou de qualquer outro alimento. Então, eu quero que você pense comigo o seguinte: por que usar o leite em pó? Essa é uma questão importante e isso tem a ver com o que eu acabei de falar, a mentalidade que você tem em relação a esse alimento. Se você usa leite em pó ou vamos pegar aqui qualquer outro exemplo, se for o caso, leite condensado, enfim. Se você usa, pensa comigo, qual é o motivo que te faz usar? Por que usar o leite em pó? Por que você usa? É porque você gosta? É porque tá na moda? É
porque é fácil, é gostoso, é barato? É porque a amiga começou a usar lá nos lanchinhos dela, você achou bonito, achou gostoso e quis usar? É porque fica bonito em cima do açaí? Por quê? Porque qual é o seu motivo para consumir este alimento especificamente, que a gente está falando hoje, que é o leite em pó? Pensa também onde você costuma usar o leite em pó, onde que você costuma colocar o leite em pó, e como também que você usa esse leite em pó. É todo dia? É só de manhã? Você tem a necessidade dele, você precisa, presta muita atenção nessa palavra, você precisa desse alimento no seu dia a dia ou em alguma situação? Ah, eu vou comer fruta de tarde, mas eu preciso colocar aquela colherinha de leite em pó. Eu preciso usar o leite em pó em tal situação. Eu preciso comer o meu açaí com leite em pó. A palavra precisar. Esse aqui é o ponto dessa nossa conversa de hoje, que vai esclarecer se o leite em pó ele ajuda ou atrapalha o emagrecimento. A palavra precisar. Vamos pegar o exemplo das frutas que eu estava falando. Muita gente usa leite em pó em cima da fruta, tá? Para dar um gostinho, para ficar melhor. Ah, porque a fruta não estava muito doce. Ah, porque eu não gosto de fruta, então eu boto um leite em pó para ficar melhor. Ah, eu vou fazer uma receitinha, boto com fruta lá, boto um leite em pó para dar um sabor. Tá, vamos começar aqui a ativar a mente estratégica e pensar de uma forma direcionada para o emagrecimento. Pode ser assim? Então pensa comigo, as frutas, elas normalmente são doces. Tanto é que muita gente tem medo de comer fruta porque tem frutose, que é um açúcar. Inclusive, se você ainda não viu, aqui no canal tem um vídeo falando sobre frutas, como comer frutas quando você quer emagrecer mais de 10 quilos, quais são as melhores, como introduzir as frutas no seu dia a dia. Já parou para pensar sobre isso? Então vai lá e assiste esse conteúdo. Eu vou deixar o link para você aqui em algum lugar, no cantinho da tela ou na descrição, tá? O vídeo sobre as frutas do emagrecimento. Bom, as frutas elas são doces. Então, teoricamente, não é necessário que a gente adicione algo para adoçar, certo? A não ser que o nosso paladar exija ou se a nossa mente esteja nos trazendo essa informação de que a gente precisa colocar o leite em pó em cima daquela fruta para ela ficar mais gostosa. Então vamos pensar. Por que você precisa usar o leite em pó na fruta, se esse for o caso? Eu estou só pegando um exemplo, tá? Mas pode servir para qualquer outro alimento. Se você usa, vamos pensar nisso. No caso de alguém que usa o leite em pó na fruta, tá? Por que precisa utilizar o leite em pó na fruta? Será que é porque você acredita que a sua fruta não é doce o suficiente ou que ela só vai ficar gostosa com aquele leite em pó? E de novo, isso é só um exemplo. A gente poderia estar falando aqui especificamente do leite condensado. Aí eu como fruta, mas com leite condensado em cima. Ou eu como panquequinha disso, daquilo, aquele outro, mas eu boto um leite condensado ali, eu boto um leite em pó ali. Por quê? Que informação você tem na sua mente? Que mensagem você dá para você mesma? Que conversa você tem com você mesma que te convence que você precisa usar aquele leite em pó, aquele leite condensado, aquele ingrediente para deixar aquela comida mais saborosa? Ou será que você tem alguma memória guardada, alguma memória armazenada lá da sua infância? De que alguém que preparava aquela fruta daquele jeito, colocava uma coisa para adoçar, um açúcar muitas vezes, e hoje você não usa o açúcar, você usa o leite em pó, porque te venderam a ideia de que era melhor, mais saudável, enfim. E aí você tem até hoje na sua mente armazenada essa memória de que adoçar ou incrementar, aqui no nosso caso o exemplo da fruta, vai deixar aquele alimento mais gostoso. Pois é, deixa eu contar uma história para você. Recentemente eu fiz uma viagem para um outro estado. Eu moro no Rio Grande do Sul e eu saí daqui e fui para um outro estado. E eu sou muito acostumada a beber agora, depois que eu desenvolvi a minha mente estratégica, a beber tudo absolutamente sem açúcar. Mas eu fui criada tomando tudo com muito açúcar, tudo muito doce.
de eu ver a minha mãe fazer aquele suco de pacotinho e adicionar açúcar. Tanto que no final da jarra ficava uma sobra de açúcar, porque a água não dava nem conta de diluir tudo aquilo ali. Mas eu fui desenvolvendo a minha mente estratégica e fui controlando a minha vontade, a minha necessidade de precisar do açúcar em tudo. E hoje eu consigo consumir absolutamente tudo sem adoçar, porque eu gosto, porque é uma escolha que eu faço. Mas nessa viagem eu fui tomar um suco na hora do almoço. E eu fui com muita vontade de um suco de limão. Quando eu coloco aquele suco de limão na minha boca, o que que acontece? Era doce, era adoçado. E eu não consegui aceitar, aquele paladar não foi, não desceu, eu não gostei daquele suco daquele jeito, acabei conseguindo um suco sem açúcar. Mas o que que eu quero te dizer com isso? É que se hoje você precisa, olha a palavra, você precisa adicionar o leite em pó no seu dia a dia para deixar alguma comida, algum alimento mais gostoso para o seu paladar, é muito provável que então sim esse leite em pó esteja engordando você. Não por conta do alimento, do leite em pó em si, mas por conta da sua necessidade dele. Essa necessidade desse alimento, com certeza se reflete na necessidade também de outros alimentos, em maior quantidade, em outros momentos da sua vida. E é exatamente esse o fato de você precisar da comida, qualquer que seja ela. A gente está falando do leite em pó, mas esse exemplo ele é para qualquer coisa. É o que vai fazer você comer em exagero, comer demais, muitas vezes. Porque é absolutamente normal de vez em quando a gente dá uma exagerada, mas todo fim de semana não é de vez em quando. 2 ou 3 vezes na semana não é de vez em quando, é rotina. Então aqui precisa acender um sinal de alerta. Então, o fato de você precisar de algum alimento, de alguma quantidade de alimentos, é o que vai fazer você se descontrolar em muitas situações. E aí você vai ganhar peso, não por conta do alimento em si, mas por conta da sua necessidade do alimento. Porque quando você precisa de alguma comida, de algum alimento específico, ou come alguma coisa por motivos que muitas vezes nem você mesma consegue identificar, nem você mesma sabe, você vai estar comendo no piloto automático. O que é o piloto automático? Tá ali, vou comer. Alguém me ofereceu, eu vou pegar. A galera do trabalho resolveu se reunir, fazer uma vaquinha, comprar uma coisa gostosa, uma guloseima na padaria para compartilhar. Eu vou estar junto. Final de semana a família se reúne para tomar um cafezão todos os sábados, todos os domingos. Eu vou lá, eu vou participar, eu vou comer. Ou sobrou alguma coisa, eu vou comer para não por fora. Ai, tem só um restinho disso aqui, não vou botar fora, eu vou comer. A sobrinha dos filhos, para quem é mãe, sabe muito bem que a sobrinha dos filhos é uma coisa, uma tentação na nossa vida, na nossa rotina. Eu sei porque eu sou mãe também. Ou aquela informação, aquele pensamento de que, nossa, essa comida tá muito gostosa. Eu vou comer mais um pouquinho, eu vou repetir. É só hoje. Isso tudo, mulher, mostra que você está se alimentando no piloto automático. Qual é o problema de você comer no piloto automático? E o que isso, raios, que isso tem a ver com leite em pó, se ele engorda, se não engorda? Presta muita atenção. Porque eu falei para você que a questão não está no alimento. A questão não está no tipo de alimento. A questão está em como você está agindo em relação a esse alimento. Mas, quando a gente está comendo no piloto automático, como eu falei agora há pouco, a gente desativa a nossa mente estratégica. Quando você se alimenta por influência de pensamentos como esses que eu falei agora há pouco, que na verdade não são só pensamentos, a gente fala muito, né, sobre os pensamentos sabotadores. Ah, só hoje não faz mal, amanhã eu recupero, depois eu compenso, só esse pouquinho não vai fazer diferença. São pensamentos que a gente reconhece, que a gente percebe, sim, só que são muito mais do que pensamentos. Tudo isso, mulher, são
informações que você tem armazenadas na sua mente e que fazem você reagir quando você está de frente para o alimento. Presta atenção na palavra reagir e não agir. O que acontece? Quem só reage ao alimento, tá ali, vou comer, me ofereceram, eu vou pegar, sobrou, eu não vou botar fora, me convidaram, eu aceito. Quem está sempre sob influência dessas informações para comer, não consegue assumir o controle das vontades. Olha que interessante. E aí não vai conseguir emagrecer. Mas não vai ser por causa do leite em pó. Vai ser porque a gente pensa que só aquele pouquinho não faz mal. Aí a gente vai fazer isso naquele pouquinho de leite em pó, naquele pedacinho a mais de pizza, naquele açaí no meio da semana, naquele cafezão no fim de semana, naquele pão a mais, naquele sorvete, naquele chocolate, naquela cervejinha, naquele refrigerante. Então, não, de novo, não é o alimento em si, mas o como que eu estou sendo influenciada a comer a partir das informações que eu tenho armazenadas. E olha só, quanto mais essas informações, esses pensamentos, né, influenciam a escolha que você vai fazer, o que você vai escolher comer, as quantidades que você vai escolher, quanto mais tempo esses pensamentos influenciam isso, mais eles vão se fortalecendo, mulher. E mais difícil lá na frente vai ser resolver isso, porque você vai confirmando essas informações na sua mente. Então, toda vez que você se vê de frente para um alimento, seja o leite em pó, seja uma feijoada, e você tem esse pensamento dominando a região que comanda o emagrecimento, você simplesmente vai reagir no automático. Ali você vai comer, te ofereceram, você vai pegar, tá gostoso, você repete, tá com fome, você come muito rápido. E tem muita coisa, mulher, mas muita coisa mesmo no universo do emagrecimento que vai fazer você reforçar essas informações na sua mente o tempo todo. Informações e pensamentos que estão impedindo você de conseguir emagrecer até mesmo 1 quilo, que dirá 10, que dirá se manter no controle desse peso depois. E quem dirá conseguir se manter no controle das suas vontades de comer? Porque essas informações que eu estou falando, elas são das mais variadas formas. Então você provavelmente já ouviu falar que existem alimentos proibidos, se você quiser emagrecer, que tem comidas que não pode comer em hipótese alguma, que tem comidas que vão inflamar, que tem comidas que não pode, que são proibidas. Ou de que depois dos 30 anos fica mais difícil de emagrecer, essa é uma informação bem forte também. Ou que na menopausa é impossível, são todas informações que a gente vai ouvindo. Outras informações que a gente ouve e que sabotam o nosso emagrecimento porque gravam essas informações e elas influenciam a gente na hora de agir. É a de que você tem que seguir uma dieta rígida se você quiser ter resultados, ou que você tem que se pesar toda semana, porque é o peso da balança que vai mostrar se você está tendo sucesso no emagrecimento ou não, e não é nada disso. Ou ainda, informações que dizem que a sua rotina não deixa você emagrecer. E mulher, eu entendo que a rotina da gente é corrida, que você tem milhares e milhares de coisas para dar conta aí no seu dia a dia. É trabalho, é família, é filhos. É conturbado, mas quando você consegue trabalhar a sua mente, a rotina não importa mais. Porque o que você precisa é conseguir tomar uma decisão direcionada para o seu objetivo de emagrecer em qualquer momento. Se você tem uma mente estratégica, você está numa festa de aniversário, você vai conseguir escolher comer o suficiente. Se você não tem uma mente estratégica, você vai no mesmo aniversário com as mesmas comidas disponíveis e você vai perder o controle, você vai exagerar, você vai comer demais. E transformar essas informações que são sim sabotadoras é fundamental se você quiser emagrecer. Aliás, tem uma coisa muito importante, né? Às vezes a gente ouve falar assim, que precisa substituir pensamentos sabotadores por pensamentos que vão te fazer emagrecer. A gente não vai substituir
porcaria nenhuma, me desculpa a palavra. Esses pensamentos, essas informações que fazem a gente se descontrolar, que fazem a gente comer demais, que fazem a gente se sentir culpada depois, elas continuam existindo na nossa mente. Mas você desenvolve, a partir de uma mente estratégica, a capacidade de inserir na sua mente, tá? Novas informações. E essas novas informações, elas vão ser direcionadas para o emagrecimento. Junto com isso, você desenvolve a capacidade de colocar isso em prática, de escolher comer só um pastel ao invés de 5, com tranquilidade, sem ter medo de estar passando fome, sem ter medo de estar perdendo alguma coisa porque comeu menos daquela quantidade, daquela comida ali. E isso tudo é importante, faz parte de uma mente estratégica e não tem como negar atualmente que quando a gente não muda a nossa mente, a nossa mentalidade, o nosso pensamento, não adianta, a gente vai continuar quebrando a cara para emagrecer. Eu passei por isso, então eu falo com propriedade sobre esse assunto. E respondendo à pergunta, tema e central dessa nossa conversa, leite em pó ajuda ou atrapalha? Se você tivesse que me responder agora, sem eu estar te trazendo uma resposta, o que você diria? Ajuda ou atrapalha? Bom, a resposta é depende. Ah, meu Deus, Gladys, como assim depende? Eu estava achando que ajudava, eu estava achando que atrapalhava. Não, depende. Depende do quê? Leite em pó ou qualquer outro alimento que você possa imaginar, seja ele considerado saudável, seja ele considerado ruim, tá? Qualquer alimento vai te engordar dependendo da relação que você tem com ele. No caso do leite em pó, qual é a sua relação com o leite em pó? Por que você usa leite em pó na quantidade que você usa, na frequência que você usa, no horário que você usa? E com a comida é a mesma coisa. Depende das informações que você tem armazenadas e que estão influenciando a sua forma de comer. Então, se essa relação que você tem com a comida hoje não for tranquila, não for de paz, de tranquilidade, de respeito, de comando, de controle, o que acontece é que você vai passar longe do leite em pó e vai engordar, porque você vai descontar em outras coisas, você vai comer outras coisas. Porque as suas ações em relação a qualquer comida vão fazer isso acontecer. Entende isso? Entende que eu quero dizer que não é o leite em pó, o leite condensado, o refri, o salgadinho, o pastel, a pizza, o churrasco, o suco, o iogurte, não é o alimento em si. É como você precisa dele, é como você se relaciona com ele, é como você usa ele a seu favor ou não. E isso tudo vai estar vinculado com a maneira que você manipula as informações que você tem na sua mente. Isso é uma parte física que existe aqui, a capacidade da gente manipular essas informações e usar a que for mais conveniente para o nosso resultado é uma habilidade que a gente desenvolve e é uma habilidade fundamental também para conseguir emagrecer. Olha que legal isso, né? Então, mulher, se você tiver uma relação tranquila com a comida, podem ter baldes de leite em pó na sua frente, baldes de sorvete, fardos de chocolate ou qualquer outro alimento e quantidade de alimento que não vai mudar nada no seu peso, porque você está no controle, você está no comando. Então a nossa conversa hoje sobre leite em pó foi para te falar isso, que tanto faz o alimento ser mais calórico, menos calórico, bom ou ruim. Depende da posição que você consegue assumir em relação a esse alimento. Se é uma relação tóxica, onde você depende dele, onde você precisa dele para se sentir bem, para se aliviar, para descansar, ou se é uma relação tranquila, onde você manipula as informações que você recebe, né, de todos os lados. Nas redes sociais tem muita coisa boa e tem muita coisa não boa também. Precisa filtrar. E se você assume o comando disso,
vai ficar tudo bem, você não vai engordar comendo todos os alimentos que existem no mundo, como eu faço hoje, como eu faço atualmente, como as minhas pacientes e alunas do programa também fazem, elas emagrecem comendo absolutamente de tudo, sem sofrer e se sentindo no controle. Então, mulher, no fundo do meu coração, é isso que eu desejo para você hoje, tá? Então, se você come leite em pó, presta atenção em como que está sendo essa sua relação com ele. E eu espero do fundo do coração ter ajudado você a entender um pouco mais sobre o caminho que leva você a emagrecer mais de 10 quilos e se manter no controle do seu peso depois e das vontades de comer também sem sofrimento. Muito obrigada por ter estado aqui. Eu vou adorar saber de você aqui nos comentários o que você achou sobre esse conteúdo, o que você pensou, te ajudou, não te ajudou, foi bom, foi ruim? Fala, porque assim eu posso melhorar e trazer conteúdos cada vez mais importantes e relevantes que vão te ajudar a conquistar o seu resultado. Um grande beijo para você e até o nosso próximo vídeo.